Livro de Jó, capítulo 42, versículo de número 12. Diz assim: o Senhor abençoou o final da vida de Jó, mais do que o início. Vou ler até aqui, somente esse texto. Vou repetir o texto. O Senhor abençoou o final da vida de Jó, mais do que o início. Jó, muito conhecido, difícil encontrar uma pessoa cristã que não conhece a história de Jó. Quando você fala de Jó, você já pensa na palavra paciência. E por incrível que pareça, Jó não era paciente. É interessante que as pessoas associaram a paciência a Jó, mas Jó não foi nada de paciente. As pessoas associam esta paciência a Jó pelo tamanho de sofrimento que ele teve. E algumas pessoas pincelam do livro de Jó algumas verdades, alguns textos que demonstram isso realmente no início, quando ele sofreu. Mas se você for analisar o livro de Jó, você vai ver que Jó foi um homem revoltado, irado, por conta da sua situação. Mas no início de tudo, Jó traz uma manifestação de uma abnegação ao sofrimento, quando ele corrige a sua própria esposa e diz: nu eu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei. Então, Jó, ele admite, ele aceita o sofrimento, porém ele reage ao sofrimento. E eu quero ministrar para você esta noite, nesta frase que lemos, que o Senhor abençoou mais o final da vida de Jó do que o início. Ao dizer isto, é óbvio que eu tenho que falar do início da vida deste homem. Porque se a Bíblia diz que Deus o abençoou mais do que o início, a Bíblia está falando de que era este homem. Ele era um homem poderoso, era um homem muito rico. Eu usei apenas a primeira expressão, mas se você for olhar no texto que eu li, no versículo que eu li, a Bíblia está falando ali do poder de riqueza de Jó. Está falando sobre o dobro, aquilo que Deus deu a mais para ele. E ali no texto Deus fala sobre a quantidade da riqueza daquele homem. Mas a Bíblia fala do início da vida de Jó, que era um homem poderoso, um homem muito rico, mas foi um homem que experimentou perdas da sua vida. Perdas. Seu início foi assim. O início da vida de Jó, que Deus diz que, a Bíblia diz que Deus o abençoou mais do que o início, porque ele estava, no início, ele, apesar de ser um homem poderoso, um homem muito rico, mas é atrelado a ele um estado de perdas. Ele perdeu, por exemplo, ele perdeu toda a sua riqueza. Eu não vou ler novamente, mas vocês conhecem o livro de Jó e a história dele. Ele perdeu toda a sua riqueza. Quando houve terremotos que destruíram os seus bens, que mataram o seu gado, e ele perdeu a riqueza. Ele perdeu o respeito da própria esposa. A esposa o ignorou, a esposa virou as costas para ele. E não, eu vou corrigir aqui, que algumas pessoas pensam que a mulher de Jó, ela virou as costas para ele porque acabou o dinheiro, porque ele não tinha mais dinheiro. E tem algumas pessoas que dizem que mulher gosta de dinheiro. Eu estou corrigindo isso, estou dizendo que não é isso. Que mulher gosta de dinheiro, que se Jó tivesse riqueza, ela não ia revoltar com ele. Mas como faltou o cartão de crédito, ela ficou muito irritada e ela se irritou com ele. Mas eu não estou dizendo isso, estou corrigindo. Eu estou dizendo que não, isso não é verdade. Que mulher não gosta de cartão de crédito, mulher não gosta de shopping, mulher não gosta de dinheiro, mulher. Não é que mulher não gosta, mulher gosta, mas não é assim. Se tiver um homem rico e um homem pobre, qual deles você escolhe para casar? Claro que você vai escolher aquele que você vai amar, gostar, claro, já sei a resposta. Mas se Deus puder fazer você amar o rico, você vai ficar mais feliz que amar o pobre. Mas tudo bem. Ele perdeu o respeito da esposa, ele perdeu a própria família, porque os seus filhos morreram. Todos os seus filhos morreram. E ele foi recebendo a notícia, ele perdeu amigos, ele perdeu a saúde, ele perdeu a paz. Percebem vocês o tanto que este homem perdeu? Esse foi o início, o seu estado inicial. Mas aí a Bíblia vem no capítulo 42, último capítulo, e diz assim que Deus abençoou mais o final do que o começo, do que o início. Deus abençoou mais.
Eu não sei para quem eu vou ministrar aqui esta noite, mas Deus não erra de endereço. Quando Deus fala, Ele sabe com quem quer falar. Eu abro um parênteses aqui para fazer uma pergunta. O que você está perdendo na vida? O que você já perdeu na vida? Você já esteve no estado de perdas, perdendo isso, perdendo aquilo, isso, perdi isso, e perdi. É igual aquela expressão, né? Perdeu. Quando o ladrão chega e diz, perdeu. Playboy, né? Que chama, né? Perdeu, playboy. E você diz, pastor, é verdade, eu estou perdendo. A minha vida é de perdas. Você pode fazer uma relação de perda na sua vida. Esse pode ser o seu início. Esse pode ser o seu estado inicial, como o de Jó. Mas interessante que eu fiz uma pergunta para mim mesmo ao ler o texto. O que foi que Deus viu para mudar a situação daquele homem? O que foi que trouxe o bom humor para Deus? Para ele olhar e dizer o seguinte, eu preciso mudar a situação deste homem. E eu preciso abençoá-lo mais do que ele foi. E eu poderia fazer esta noite uma descrição de várias razões pelas quais Deus resolveu abençoar aquele homem mais do que o seu início. Mas eu vou me prender esta noite numa das razões que eu vejo que o que mudou o cativeiro de Jó. Está no texto da Bíblia. Antes deste versículo, está escrito que Deus mudou o cativeiro de Jó. Está exatamente no capítulo anterior, no versículo de número 10, onde diz, depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero. Gente, está na Bíblia. Aí você olha para mim e diz assim, pastor, não estou entendendo, o que tem isso a ver? Bom, mas está na Bíblia. Se isso não fosse importante, não estaria na Bíblia. Eu vou ler novamente. Na sua versão, talvez seja um pouco diferente, mas é a mesma coisa. Diz assim, depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou próspero. Ele deu em dobro tudo o que tinha antes. Portanto, Deus recuperou a família, a esposa, os filhos, a família, os bens, os amigos, a saúde e a paz. Mais do que no início. Deus deu. E eu poderia descrever várias razões, mas eu vou ficar só nesta aqui. Por que a Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele passou a orar por seus amigos? Bom, o que Deus tinha com esses amigos de Jó? Será que era os amigos de Jó ou era o próprio Jó que fez Deus mudar a realidade da vida dele? Foi o próprio Jó. Deus não mudou a realidade de Jacó porque disse, eu amo tanto os seus amigos, eu queria tanto que você abençoasse os seus amigos. Não, Deus mudou, foi por causa de Jó. A Bíblia me ensina algumas coisas nesse texto. Primeiro, ela me diz que eu não devo tirar conclusões por aquilo que eu vejo. E os amigos de Jó fizeram exatamente isso. Interessante que a Bíblia diz que os amigos de Jó, quando souberam que ele estava naquele estado, eles viajaram de longe, eles não moravam ali, eles vieram de longe, viajaram muitos quilômetros. E chegaram na casa de Jó, e quando viram Jó naquele estado, capítulo 2 de Jó, fala sobre isso. Quando eles viram Jó naquele estado, a Bíblia diz que eles ficaram 7 dias de boca fechada, se jogaram na cinza, se vestiram de saco, e se jogaram na cinza com Jó, e eles ficaram na casa de Jó 7 dias calados, curtindo o sofrimento de Jó. Acontece que enquanto Jó estava em silêncio, eles estavam calados. Mas quando Jó começou a abrir a boca, quando Jó começou a colocar para fora o seu sentimento, a sua dor, a sua frustração, quando Jó começou a dizer, pereça o dia do meu nascimento e a noite em que se disse, nasceu o menino. Transforme-se aquele dia em trevas e Deus lá do alto não se importe com ele. Não resplandeça a luz sobre esse dia. Chame-lhe de volta as trevas e as mais densa escuridão. Coloque-se uma nuvem sobre ele e o negrume aterrize a sua luz. Apoderem-se daquela noite densas trevas. Não seja ela incluída entre os dias do ano, nem faça parte de nenhum dos meses. Seja aquela noite estéril e nela não se ouça brados de alegria. Amaldiçoem aquele dia os que amaldiçoam os dias e são capazes de atiçar o Leviatã, que é o monstro.
Fiquem escuras as suas estrelas matutinas, espere ele em vão pela luz do sol, e não veja os primeiros raios da alvorada. Pois não fecham as portas do ventre materno para evitar que eu contemplasse males, porque não morri ao nascer, e não pereci quando saí do ventre, porque houve joelhos que me receberem, e seios para me amamentarem. Agora eu bem poderia estar deitado em paz e achar repouso junto aos reis e conselheiros. Está falando da morte. Por que não me sepultaram como criança abortada, como um bebê que nunca viu a luz do dia? Ali os ímpios já não se agitam, e ali os cansados permanecem. Vejam que Jó começou a amaldiçoar o próprio dia em que ele nasceu. Aí quando os amigos de Jó ouviram tudo que Jó colocou para fora, toda a sua dor, todo o seu sofrimento, todas as suas frustrações, quando eles começaram a ouvir isso, aí eles começaram a reagir. Eles começaram então a acusar Jó. Eles começaram a olhar para Jó e dizer: você é um pecador, você está nesse estado exatamente por causa disso, porque você é um amaldiçoador, é um pecador, um inveterado pecador. E eles começaram a acusar Jó. Jó recebeu o golpe. Eles começaram a acusar os amigos de Jó, porque por 7 dias eles ficaram calados, mas quando Jó começou a abrir a boca e a amaldiçoar o dia, e Jó começou a ter problema, porque nós não temos facilidade de lidar com o sofrimento. Não adianta a gente apontar para Jó e dizer: Jó foi isso, foi aquilo. Não. Nós não temos facilidade para lidar com o sofrimento. Quando nós começamos a nos afligir, nós começamos a arrumar culpados, nós começamos a transferir a culpa. Nós não olhamos para nós e admitimos que somos nós, muitas vezes, os culpados da dor, do sofrimento. Dizem por aí que 10% é do que, na vida, 10% é do que realmente nós vivemos. E 90% é da reação que temos dos 10% que nós vivemos. Porque nós reagimos de acordo com a situação em que estamos vivendo. E Jó, ao viver aquele sofrimento, ele não podia ficar calado. E tem muitos de nós que estamos aqui, enquanto estamos calados, parece que nós estamos até abnegados e nos curvamos até o próprio sofrimento. Mas quando abrimos a boca, nós revelamos o que está no nosso coração. A palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio. E quando o nosso coração está cheio de dor, de tristeza, de angústia, de frustração, é possível que ao abrir a boca nós vamos fazer como Jó fez. Maldito seja o dia que eu nasci. Por que eu nasci nesse dia? Por que essa situação? Por quê? E nós começamos a lastimar. E os amigos de Jó, quando viram Jó dizer sobre isso, eles também começaram a murmurar e acusar Jó. E Jó sofreu o golpe. E Jó passou a ser um homem frustrado, quase morto pela chaga, pela lepra, no sofrimento e na frustração. Mas interessante que a Bíblia diz que Deus abençoou Jó quando ele começou a orar pelos amigos. Tem alguma coisa aí, tem um segredo aí, tem alguma coisa diferente aí. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que quando Jó mudou o espírito, o estado de espírito dele, quando Jó começou a olhar para os amigos e dizer o seguinte: eles estão reagindo desta forma porque eu reagi antes. Quando Jó olha para o seu próprio coração e diz: não adianta eu carregar isso na minha vida, isso não vai mudar a minha situação, esse sofrimento, esta dor na minha vida não vai mudar. Não adianta eu lastimar, não adianta eu reclamar, não adianta eu acusar, não adianta eu apontar. Eu vou mudar a minha realidade, eu vou mudar meu estado de espírito. Eu vou começar a olhar de forma diferente para as coisas. Eu vou começar a olhar de forma diferente para os meus amigos. E quando Jó abre o seu coração e começa a orar pelos amigos, a Bíblia está me dizendo aqui que o estado de espírito e o estado do coração pode convidar Deus para agir na sua vida. A Bíblia está me autorizando a dizer que a forma como eu reajo é a maneira como Deus vai me abençoar. A Bíblia está me autorizando a dizer que a forma como eu reajo às situações da minha vida, eu estou determinando como é que Deus vai agir na minha vida. A Bíblia me autoriza a dizer que como eu lido com as perdas, é a maneira como Deus vai reagir para me abençoar. A Bíblia me autoriza a dizer
que quando eu estou perdendo, quando eu estou frustrado, quando eu estou no sofrimento, e quando eu reajo de forma que atrai o coração de Deus para a minha vida, é a maneira como Deus vai agir. Me parece assim, que Deus estava esperando o gatilho. Deus estava esperando apenas o start de Jó. Deus estava ali assim, olhando e dizendo, vai Jó, reaja diferente, vai, começa a abençoar os seus amigos, vai, abre a boca e começa a abençoar. Eu estou com muita riqueza, eu estou com muita prosperidade, eu estou com muita bênção, tudo está travado aqui, tudo está parado, Jó, só está esperando o start, só está esperando o gatilho, só está esperando você. Eu quero te abençoar, mas você é importante para esta bênção, a forma como você vai reagir. Vai Jó, me parece ver os anjos fazendo torcida e dizendo, Jó, você não pode ver o que eu estou vendo um céu cheio de bênçãos para você, eu estou vendo um céu carregado de prosperidade para a tua vida, mas eu estou esperando, Jó, vai, Deus está esperando o gatilho, Deus está esperando o start, é a forma como você vai reagir, vai Jó. Aí quando Jó começa a dizer, Deus, olha para a vida dos meus amigos, perdoe os pecados que eles cometeram com as suas palavras de me acusarem do meu pecado, mas eu quero que o Senhor comece a abençoar os meus amigos. Aí Deus diz, agora Jó, que eu vou despejar sobre a tua vida as riquezas e prosperidade e bênção que eu tenho para a tua vida. Engano nosso, que achamos que as nossas verdades são maiores do que as verdades de Deus. Quando nós olhamos e queremos nos justificar diante de Deus e dizer o seguinte, Deus, eu estou assim porque eu já perdi demais, eu estou assado porque eu já perdi demais, eu estou assim e o Senhor tem que me entender, o Senhor tem que me compreender, o Senhor tem que me entender que eu estou assim porque aconteceu isso, e a gente começa a apontar as tragédias, as coisas ruins, o sofrimento, a dor, as frustrações. Mas Deus está olhando para mim e para você e dizendo, eu quero algo diferente de você. Eu quero um estado de espírito diferente, eu quero um coração diferente, eu quero uma alma diferente, eu quero você abençoando e não amaldiçoando, eu quero você livre para abençoar, eu quero você livre para olhar para alguém e dizer, essa pessoa me acusou, mas eu sou capaz de perdoar. Eu vou insistir nesse tema e não sei por qual razão, que eu já falei hoje pela manhã na ceia sobre isto, sobre o perdão, sobre o estado de espírito, sobre você abrir o coração, dizer, Deus, eu preciso mudar a minha história de vida, e a minha história de vida só vai mudar quando o perdão acontecer, quando o perdão chegar. A Bíblia diz que Deus virou o cativeiro de Jó, quando ele começou a abençoar os seus amigos. Eu queria tanto te agradar e dizer, continue assim, queria tanto te agradar e dizer, continue assim, mas eu não posso. A Bíblia está dizendo que as minhas verdades, elas não são maiores do que as verdades de Deus. Deus tem princípios e Ele é zeloso pelos seus princípios. Deus está olhando e esperando, dizendo, Jó, vai, comece Jó, porque eu vou prosperar você, e o teu último estado será melhor do que o primeiro. É fácil ostentar uma Bíblia sem lê-la e sem conhecê-la. É fácil. Sabe o que a Bíblia está me dizendo aqui? Que Deus se interessa pelo meu estado de espírito. A Bíblia está dizendo exatamente isso. A Bíblia está me dizendo o seguinte, não é como você pensa, é como eu penso. Deus está dizendo exatamente isso. A Bíblia está me mostrando nesse texto que Deus se interessa no meu estado de espírito, como é que eu estou em relação às pessoas. Para se eu não posso conviver com o próximo, as pessoas que estão perto de mim, como é que eu vou conviver com Deus? Eu estou falando de âmago, eu estou falando de íntimo, eu estou falando de alma, eu estou falando de coração, eu estou falando o que não aparece no rosto, eu estou falando o que está por dentro. É isso que eu estou falando. Eu não estou falando de é isso mesmo. Não. Estou falando de caricatura. Não estou falando de traços. Eu estou falando de íntimo, de alma. Deixa eu lhe dizer aqui, queridos. Sabe por que Deus mudou o cativeiro de Jó? Porque tem um texto na Bíblia que diz assim, Deus não olha para a aparência, mas Deus olha para o íntimo, Deus olha para o coração. E quando Jó foi capaz de orar para os amigos, Jó revelou o coração, Jó abriu o coração.
Jó tirou uma fotografia do coração e disse: Deus, olha a minha fotografia aqui. Olha o meu íntimo, só por causa disso. Porque Deus não olha para a aparência, Deus olha para o íntimo, Deus olha para o coração. Não adianta ter uma aparência, não adianta ser eloquente, não adianta nada disso. Deus está falando de íntimo, Deus está falando de alma, Deus está falando de coração. Se não tiver um coração puro, uma alma pura, a Bíblia pergunta: quem entrará diante? Quem estará diante do Rei da Glória? Salmo 24, é só a gente ler aqui. Salmo de número 24, vamos para a Bíblia. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Leiam comigo, por gentileza, Salmo 24, vamos lá. Todos, vamos juntos. Versículo 7. Quem é este Rei da Glória? Que está falando da glória de Deus, da presença de Deus. E a Bíblia está falando de coração puro. Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos nem jura por deuses falsos. Quando Jó tira uma fotografia do coração, quando Jó tira um raio-x do coração e mostra para Deus, Deus diz: pronto, agora eu posso abençoá-lo, agora eu posso prosperá-lo, agora eu posso mudar a situação dele. Tem um provérbio no português que diz que quem olha a cara não vê coração. Tem um outro provérbio que diz que coração é terra que ninguém pisa. Uma das coisas mais belas que eu acho que Deus fez conosco, queridos, é a mente. E a impossibilidade de alguém entrar na nossa mente. Nem Satanás, Deus deu autoridade para entrar na nossa mente. Nem ele. Por isso que diz esse provérbio que coração é terra que ninguém pisa. Mas Deus também diz: eu não olho para a aparência. Eu posso pisar numa terra que ninguém pisa. Eu posso prescrutar a sua alma e o seu coração. Muitas vezes nós estamos tão preocupados com a aparência. Vocês viram que eu já cheguei explicando porque eu estou sem gravata. Porque de lá para cá alguns olham e dizem assim: que absurdo, aparência. Nós nos olhamos no espelho todos os dias, e algumas pessoas mais do que uma vez. E hoje, inclusive, com a rede social, o que a gente vê são todo mundo fazendo um selfie assim. Não é verdade? Faz um penteado diferente, mostra. Compra um vestido diferente, mostra, que mostra até a língua. Queria lhe dizer aqui esta noite: por que você não tira o selfie do seu coração? E faz como Jó. Jó tirou um selfie do coração e disse: Deus, este é o meu coração. Eu quero lhe dizer, Deus, que o meu coração está puro, a minha alma está limpa. Aí Deus disse: eu posso agora abençoá-lo. Agora eu posso, porque ele não está falando da boca para fora. Ele está falando daquilo que o coração dele está cheio. Preocupe-se mais com o seu interior do que com o seu exterior. Preocupe-se mais com a tua alma do que com a tua aparência. Tire uma fotografia do seu coração diante de Deus e diz: Deus, eu sou este aqui, ponto. Eu sou esta pessoa aqui. Tem muita gente enganada que está pensando que pode impressionar Deus. Deus não se impressiona com a aparência, mas Deus é capaz de impressionar com o coração puro. A aparência de um leproso, a aparência de Jó era a aparência de homem infeliz, a aparência de Jó era do homem jogado nas cinzas. Mas quando ele abre o coração, Deus olha o coração puro, uma alma limpa, e ele diz: eu vou mudar a realidade deste homem. E Deus abençoou mais o final da vida de Jó do que o início da vida de Jó. Você não quer deixar Deus falar com você, é problema teu. Mas abra o teu coração e diga: Deus, se é o Senhor que fala comigo, então trate comigo, então fale comigo, então me confronte, então bate no meu coração e quebra o meu coração de pedra.
Nós não vamos impressionar Deus com os nossos gritos. Não, nós não vamos impressionar Deus com a nossa aparência de piedosos. Nós não vamos impressionar. E eu quero repetir, quando Jó fez essa oração, ele era um leproso. Quando Jó fez essa oração, ele era um miserável, um homem jogado nas cinzas. Mas o que Deus se agradou foi do coração de Jó. Aquilo que mais o feria, aquilo que mais o machucava, aquilo que mais o doía, aquilo que mais o frustrava. Ele pega e coloca aí, não é tarde que eu tenho que dizer, que a Bíblia diz, lançando sobre Jesus todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. O que o Espírito Santo está dizendo para mim e para você esta noite, que mais importa é o que Deus vê em nós e não o que as pessoas veem. Deus está me autorizando a dizer a você aqui esta noite que mais importa é a fotografia do seu interior e não da sua aparência. Talvez você tenha sido uma pessoa rejeitada, uma pessoa abusada, uma pessoa frustrada, uma pessoa sofrida. Mas Deus está trabalhando no seu coração e na sua alma esta noite. O Espírito Santo está aqui para trabalhar e dizer: eu quero mudar a sua história de vida, eu quero mudar você, mas eu quero mudar por dentro. E a mudança de Deus começa de dentro para fora e não é de fora para dentro. Se você quer esse céu aberto para a tua vida, se você quer esse céu aberto para você, você deve se enquadrar no que o Espírito Santo está dizendo aqui. Jó tinha motivos para orar e dizer: Deus, eu odeio esses meus amigos. Jó tinha motivos para dizer: Deus, mata esses meus amigos. Jó tinha motivos para dizer: Deus, eu odeio esses meus amigos. Deus, eu não gosto desses meus amigos. Senhor, eles vieram para me ferir mais do que eu estou ferido. Mas Jó começou a colocar diante de Deus a sua alma pura e limpa e seu coração puro. E a Bíblia diz que Deus não suporta um coração puro diante dele e um espírito quebrantado. Quando ele quebranta, quando ele muda o seu estado de espírito, quando ele bate a poeira e diz o seguinte: eu não vou ficar atrelado a esse passado, a esta cinza, eu vou mudar a minha realidade, estado de espírito, eu vou mudar a minha realidade. Eu não vou ficar aqui me lamentando porque meus amigos vieram aqui para me infernizar, para acabar comigo, para me criticar. Não, eu vou bater a poeira e vou sair dessa situação e vou mudar o meu estado de espírito. Eu vou olhar para as pessoas com o olhar de Deus. Eu vou olhar para as pessoas olhando para a alma delas e não para aquilo que elas fazem ou a sua aparência. Eu vou mudar o meu jeito de ser. E quando ele diz isso, Deus diz: agora eu vou te abençoar mais do que eu te abençoei no início. Deus está querendo aqui a fazer uma metamorfose, uma mudança, uma transformação. Deus quer mudar o seu estado de espírito. Deus quer mudar o seu estado de espírito aqui esta noite. Deus não quer que você fique preso no seu passado e olhando para o seu sofrimento e para as suas perdas e só reclamando e dizendo: aí eu perdi, e é sofrimento e a cara de sofrimento. Não, não, Deus está querendo mudar o seu estado de espírito hoje, e você vai começar a orar, e o seu estado de espírito vai se manifestar pela sua oração, pelo seu gesto, pela sua maneira de ser, pela sua forma de ser, e Deus vai olhar e dizer assim: alguma coisa aconteceu diferente ali, alguma coisa aconteceu diferente, e Deus vai olhar para o seu coração, para a sua alma, e vai ver que ele está puro, que ele está limpo, e Deus vai dizer: agora chegou a hora de eu fazer diferente na vida dele, e fazer mais do que eu fiz do início. Vamos estar de pé, eu vou lhe dar essa oportunidade agora. Olhe para dentro, para dentro, para dentro de você. Para dentro, para o coração. Não é eu que vou orar aqui, é você que vai orar aí. Quero que você olhe para dentro do seu coração. Mesmo que você diga: Deus, o Senhor me trouxe aqui para me confrontar. Isso mesmo. Deus te trouxe aqui para te confrontar. Para que você procure o seu coração. Para que você procure a sua alma. Para que você veja como você está. Por dentro. Não é o seu cabelo, não é sua roupa, mas é por dentro. Um espírito quebrantado. Quando você parte a sua alma e diz: Deus, eu estou assim. Quando você dá um retrato para Deus como você está por dentro. E quando você diz: Deus, eu sou esta pessoa aqui. Eu preciso perdoar. Eu preciso amar. Eu preciso me restaurar por dentro. Jó era um leproso por fora, mas um homem curado por dentro. Jó muda o seu estado de espírito e diz: Deus, eu quero mudar a minha história. Mudando o meu estado de espírito. Mudando a realidade da minha alma e do meu coração. Olhe para dentro do teu coração e olhe para a tua alma. É verdade, é duro, não foi fácil para Jó. A gente tirar uma fotografia do coração e mostrar para Deus, e sabendo que Ele não tem engano, Ele consegue enxergar, Ele consegue ver. Mas a verdade aqui foi que Jó se apresentou a Deus como um raio-x, dizendo: Deus, este está o meu coração hoje. Eu quero que você olhe para o teu coração.
Deus te trouxe aqui para te curar esta noite. Deus te trouxe aqui para te curar por dentro. Não é cura da carne, mas é cura da alma. Deus te trouxe aqui para tratar com você por dentro. Qual é a fotografia do teu coração? Deus, diga para Deus como você está. Esta é a minha alma, este é o meu coração.